Na análise científica de hoje, nós analisaremos 4 artigos que foram usados para com que a gente trouxesse hoje dados clínicos, dados de imagem, dados epidemiológicos e diagnóstico precoce dos casos de Covid na idade pediátrica. Nos primeiros dias de infecção na China, os casos de infecção nas crianças eram tão raros que chegou-se a pensar que as crianças não fossem suscetíveis a essa infecção. E isso tem uma explicação. O primeiro artigo que foi publicado em relação à doença na infância, ele traz a seguinte explicação. As crianças, elas são comumente mais suscetíveis a desenvolver infecções do trato respiratório superior. Isso pelo baixo sistema imune e faz com que as crianças, quando doentes, elas fiquem com a faringe altamente colonizada. Então, quando se coleta o suave para realizar o teste, o PCR, e identificar o SARS-CoV-2, existem tantos patógenos do trato respiratório superior que torna-se difícil distinguir o agente que a gente está procurando, que é o SARS-CoV. Por isso, isso justificaria a baixa detecção de casos na infância. Porém, a prevalência da infecção em indivíduos abaixo de 18 anos é relativamente baixa, mesmo somando-se com os casos suspeitos e atingindo um total de 2,4%. Nós sabemos hoje que as crianças, elas possuem sintomas mais leves e elas possuem um período de incubação maior, ligeiramente maior do que os adultos. Isso somado à característica como as características de interação familiar que se dá na infância, essas crianças, elas são propagadores potenciais da doença, principalmente aos grupos de maior risco. Tanto é que esse contato familiar e essa propagação familiar, ela é demonstrada porque na maioria dos casos confirmados de crianças com Covid-19, elas tiveram um contato anterior de familiar infectado, mostrando que essas relações familiares, elas estão muito ligadas com o padrão de propagação da doença dentro da família em que existem crianças. Felizmente para as crianças, como foi dito, as doenças geralmente têm sintomas leves. A criança, ela tem um prognóstico melhor e ela também tem uma recuperação mais rápida. Geralmente a recuperação da criança se dá entre 1 a 2 semanas após a infecção. Enquanto que as crianças apresentam um período de incubação de cerca de 6 dias e meio, os adultos possuem um período de cerca de 5 dias. Essa diferença, ela pode ser significativa para a propagação adicional dos casos da infecção dentro do ambiente familiar. De acordo com as características clínicas da infecção, as crianças podem ser, a faixa pediátrica, ela pode ser dividida de acordo com seus sintomas em 5 grupos. Assintomáticas, um grupo de sintomas leve, moderado, grave e crítico. Nos casos assintomáticos, então, como o próprio nome diz, não há sintomas
e não há nenhum padrão de imagem também associado à infecção. Porém, a criança apresenta o teste positivo, ela é confirmada, ela é detectada para a Covid-19. Os sintomas leves, o grupo de sintomas leves, a criança pode apresentar ou não febre, e ela costuma apresentar sintomas de infecção de faringe ou sintomas gripais. Então ela vai pode apresentar febre, congestão nasal, rinorreia, tosse, faringite. Só que esses sintomas eles não estão associados a imagens de pneumonia. É apenas os sintomas sem nenhum tipo de imagem. Nos casos moderados, as crianças podem ou não ter febre, elas vão apresentar sintomas respiratórios como tosse e haverá imagem de pneumonia, mas que não atinge os critérios necessários para ser classificada como uma pneumonia grave. Já os casos graves, eles devem atender aos seguintes critérios: frequência respiratória aumentada, então uma frequência maior que 70 para crianças abaixo de 1 ano e maior que 50 para crianças maiores de 1 ano, uma saturação de oxigênio menor que 92, sinais de hipóxia como gemidos, batimento de asa nasal, tiragem intercostal, cianose, apneia intermitente, perturbação da consciência, com sonolência, coma, irritabilidade e recusa alimentar ou dificuldade da alimentação, tendo ou não sintomas e sinais de desidratação. Nos casos críticos, são aqueles que vão atender qualquer um dos critérios que vou mencionar e que vão necessitar de cuidados intensivos na UTI. Então, insuficiência ventilatória, dependendo de ventilação mecânica, choque ou as duas condições mais falência de múltiplos órgãos. Agora um pouquinho sobre os exames de imagem. A tomografia é especialmente útil no diagnóstico e nós vamos perceber alguns padrões de imagem que acontecem em todos os estágios da doença e outros que acontecem em apenas alguns estágios. Nós vamos dividir então a doença em 4 estágios: estágio inicial, estágio avançado, estágio crítico e estágio de recuperação. Vamos ver algumas imagens de cada um desses estágios para que a gente consiga identificá-las posteriormente. Então nós vemos que no estágio inicial, as lesões pulmonares elas podem ser unilaterais em 30% dos casos, elas podem ser bilaterais em 50% dos casos, ou simplesmente pode não haver anormalidade apesar de em caso confirmado. Isso pode acontecer. No primeiro estudo, que ocorreu apenas com crianças confirmadas, todas as crianças possuíam lesões subpleurais com infiltrados inflamatórios localizados. Todas as crianças, isso independente do estágio da doença. A consolidação com sinal do halo, ela foi detectada em 50% dos casos no estágio inicial e o sinal do vidro fosco aconteceu em 60% dos casos. No estágio avançado, nós vemos que a densidade e a expansão das lesões aumentam, envolvendo múltiplos lobos
e ambos os pulmões com uma distribuição múltipla. A coexistência de consolidação e opacidade também podem ser acompanhadas por um espessamento dos septos interlobares e por sinais de broncograma aéreo. No estágio crítico, as lesões de consolidação elas ficam mais difusas, envolvendo ambos os pulmões e apresentando-se como white lungs, ou seja, um pulmão quase totalmente branco, além de broncograma aéreo. A densidade da lesão é heterogênea, vai acontecer opacidades em vidro fosco e espessamento pleural. Depois do tratamento, as lesões foram absorvidas em 10% dos casos. As consolidações foram gradualmente se transformando em opacidade de vidro fosco em 15% dos casos e houve uma fibrose residual em outros 15% dos casos. Em relação ao diagnóstico precoce de casos graves, a experiência obtida até aqui permitiu afirmar que aquelas crianças que tiveram contato com casos graves ou aquelas crianças que possuem cardiopatia congênita, hipoplasia broncopulmonar, anomalia do sistema respiratório, desnutrição grave ou imunodeficiência e que apresente qualquer um dos critérios que nós vamos mostrar, elas são consideradas como suspeitas potenciais para um caso grave de Covid-19. Por isso, aumentar muito a suspeição. Vamos dar uma olhada nos critérios. Então, dispneia, uma frequência respiratória maior que 50 para as crianças com até 1 ano de idade, maior que 40 para as crianças de 1 a 5 anos e maior que 30 para as crianças acima de 5 anos. É claro, a gente tem que sempre descartar os efeitos da febre e do choro. Febre alta persistente por 3 a 5 dias, uma perturbação da consciência com má resposta, letargia, perturbação da consciência, irritabilidade, índices enzimáticos aumentados, tanto as enzimas miocárdicas, por exemplo, as enzimas hepáticas, acidose metabólica inexplicável, infiltração bilateral ou multilobular, derrame pleural ou rápida progressão das condições durante um período muito curto, bebês com menos de 3 meses, complicações extrapulmonares e co-infecção com outros vírus ou bactérias. É importante lembrar que, como foi dito, o prognóstico da infecção nas crianças é muito bom. Nos estudos, no primeiro estudo em que foi realizado, aconteceu a cura em 90% dos casos e em 10% dos casos as crianças permaneceram positivas, porém em acompanhamento porque não havia nenhuma imagem que fosse incompatível com a infecção. E no estudo maior, com mais que 2.000 crianças analisadas, aconteceu apenas uma morte. Lembrando que durante esses estudos que foram analisados, não houve nenhum caso de transmissão vertical da mãe infectada para a criança. Bem, nós esperamos que vocês tenham gostado da discussão, que essa discussão tenha sido positiva e que tenha acrescido no conhecimento. E esperamos vocês nas próximas análises científicas aqui do canal.